Agora 8h31 aqui no Jornal Gente, com entrevista agora ao vivo para você no estúdio do Jornal Gente. Conosco o presidente da Única, Evandro Gussi, a Única que representa a indústria de cana-de-açúcar e bioenergia no Brasil. Evandro, seja bem-vindo, bom dia, muito obrigada por estar conosco aqui hoje no Jornal Gente. Bom dia, Thaís, a alegria é toda minha estar aqui hoje. Obrigada. Evandro, acho que esse é o assunto mais comentado agora no momento, não é? Quando a gente fala sobre biocombustível, sobre energia limpa, sobre o papel que o Brasil vai poder desempenhar nesse setor. E estamos aqui às vésperas do G20, que também vai debater esse assunto. Então, eu queria começar a nossa conversa pedindo para você apresentar ao nosso ouvinte, ao nosso assinante, qual é o papel hoje desempenhado pelo Brasil nesse setor e o que pode sair dessa cúpula do G20 em relação a biocombustível. Bom, o Brasil construiu uma grande revolução verde nesses últimos 40 anos. A gente passou a usar etanol nos veículos. Etanol ele reduz até 90% das emissões de CO2, dos principais gases de causadores de efeito estufa, em comparação, por exemplo, com a gasolina. Isso fez com que a gente tivesse, de verdade, uma revolução econômica, social e ambiental. Uma vez que isso gera emprego, renda, investimentos e também contribui com a qualidade do ar. São Paulo é um grande exemplo, né? Entre as cidades mais poluídas do mundo, São Paulo é a 1779, ou seja, está lá embaixo, porque tem uma qualidade do ar para uma metrópole como essa impressionante, né? A gente vai para Nova Delhi agora, por ocasião do G20, e lá uma das contribuições fortes que a gente está fazendo com o etanol é justamente para os indianos melhorarem isso. Então, o Brasil virou uma referência global nesse tema. Fruto disso, a gente começou a compartilhar essas experiências com outros países. É uma coisa muito legal, porque você vê esse sucesso brasileiro, esse sucesso do campo e esse sucesso aqui da cidade fazendo história também em outros países. Presidente, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa, é uma satisfação mesmo tê-lo aqui conosco. Queria saber o seguinte, ali nos primeiros governos Lula, né, houve um estímulo à produção de etanol, enfim, por essa opção brasileira, e o senhor descreve bem, acabou de descrever muito bem. Depois, com o aparecimento, o surgimento do pré-sal, o presidente Lula deixou os produtores de etanol pendurados na brocha, digamos assim, né? Há algum risco de um novo revés nessa direção? Porque a gente está vendo aí prospecções da Petrobras que devem ser realizadas, aliás, muito promissoras, lá na foz do Rio Amazonas e tal. O senhor teme algum tipo de retrocesso em políticas ou iniciativas que, afinal de contas, façam finalmente o etanol triunfar, não apenas no Brasil, né, mas na economia mundial? Cláudio, muito bom falar com você também. Eu não acho que no governo do presidente Lula lá atrás houve um abandono do etanol. Ele foi, de verdade, o grande embaixador do etanol. Ontem estive, inclusive, com ele, falando sobre isso e falando sobre as expectativas para o lançamento da Aliança Global de Biocombustíveis lá em Nova Delhi. E o pré-sal não atrapalhou, e novas descobertas de petróleo também não vão atrapalhar. Eu sempre gosto de dar um exemplo. A diferença entre uma queda de avião e a aterrissagem de avião é que, embora os dois toquem o solo, é diferente. Um é planejado, organizado, não causa mal nenhum, e o outro é um grande desastre. Quando a gente fala de transição energética, é a mesma coisa. Não pode ser uma queda, não pode ser simplesmente parar amanhã, apertar o botão e desligar todo o consumo de combustíveis e de energia fóssil e de outros insumos fósseis. A humanidade não conseguiria viver do jeito que a gente vive sem isso nesse momento. Então, trata-se de uma transição, ou seja, de um movimento organizado. Então, não vejo nenhum risco. O presidente Lula, de fato, foi um grande impulsionador dessa indústria lá atrás. Não acho que o pré-sal, o problema foi depois, quando, já no governo Dilma, nós tivemos o controle arbitrário de preços da Petrobras, da gasolina da Petrobras. Esse foi o elemento destruidor naquela ocasião. Mais de 100 usinas foram fechadas, mas não tenho temor nenhum. Pelo contrário, a gente quer que o Brasil explore adequadamente as suas fontes de recursos, seus ativos, e justamente o etanol e a bioenergia está aí para, nesse balanço, contribuir com a transição energética.
Evandro, um prazer estar recebendo você aqui no Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, canal Band News TV. O Evandro, viu, o Cláudio, Thaís, Pedro, eu encontro ele em todas as cúpulas do clima, né? Ano passado foi no Egito e no final do ano vamos nos encontrar em Dubai, se Deus quiser. Então sempre é muito importante aqui todos os seus depoimentos e esclarecimentos a respeito desse assunto que é tão importante para o Brasil e para o mundo. Por isso, Evandro, eu queria te perguntar, o preço do petróleo no mundo vem subindo, né? E a Petrobras, que vinha segurando o aumento de preços no Brasil em agosto, fez aumento de 16,3% na gasolina. Os preços dos combustíveis parecem continuar defasados. Como esse subsídio aos combustíveis afeta o setor sucroalcooleiro e qual a melhor maneira de evitar danos maiores? Sônia, prazer falar com você. Já temos um encontro marcado, então, lá em Dubai, hein? Esse é sempre um risco. A questão de subsidiar o combustível fóssil é sempre um escândalo ambiental, social e econômico. Por que ambiental? Porque você vai estar privilegiando uma fonte que hoje deve ser pausadamente, com transição, como eu acabei de dizer, mas ela tem que ser evitada porque o futuro da humanidade depende disso. Ou seja, não é uma coisa que dê para negociar, não dá para transigir em relação a isso. Socialmente, subsidiar a gasolina é um grande equívoco. Por quê? Embora 40% das residências brasileiras tenham carro, 60% delas não têm. Então, quando eu dou subsídio à gasolina, eu estou ajudando os 40% dos brasileiros, das residências brasileiras, que têm carro. E logo, tirando dinheiro do governo, porque os dividendos da Petrobras majoritariamente vão para o Tesouro Nacional, vão para o governo, vão para o cidadão brasileiro. Então, o que eu faço quando subsidio a gasolina? Eu tiro dinheiro, eu deixo de mandar dinheiro para as pessoas mais vulneráveis. Eu não posso dizer, claro que quem tem carro é rico, mas eu tenho pessoas ainda mais pobres do que quem tem um carro, do que quem tem uma moto. Então, eu tirar dinheiro de quem precisa mais ainda para dar subsídio à gasolina também socialmente equivocado. E por fim, economicamente, isso já causou uma destruição enorme no passado. Como eu disse, mais de 100 usinas foram fechadas, porque você competir com alguém que subsidia um produto concorrente do lado, qualquer pessoa que está nos ouvindo ou nos assistindo pode entender isso. Imagina que alguém tem um carrinho de cachorro-quente e que o preço do cachorro-quente, por conta dos insumos, custa R$10. Aí o governo monta uma banquinha de cachorro-quente ao lado e diz, olha, eu aqui vou vender cachorro-quente a R$6. O que vai acontecer com a primeira banquinha? Ela vai quebrar. Então, esse foi um equívoco lá atrás. Agora, eu tenho uma confiança muito grande hoje. O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, tem tido um compromisso não só retórico, mas prático com a transição energética, percebeu a grande oportunidade e a mesma coisa tenho visto o ministro Haddad e no próprio presidente Lula. Presidente da única União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia está com a gente hoje aqui no estúdio do Jornal Gente, em São Paulo, conversando sobre as questões do setor. Eu imagino que quem está dentro do carro deve estar querendo fazer uma pergunta só para o senhor. Vai cair o preço do etanol? Olha, o preço do etanol é um preço regulado hoje por mercado. Se você tem mais etanol na praça, ele abaixa. Se você tem num determinado momento, no final de safra, por exemplo, uma menor quantidade de produto, o preço sobe. Isso funciona em tudo na vida econômica e é importante que aconteça também no etanol, porque quando você tem menor disponibilidade, é importante que o preço seja um pouco maior para que você tenha uma demanda menor naquele momento. Então, esse é um movimento de mercado. Qual que é a expectativa daqui para frente, para os próximos meses? Vocês estão trabalhando o quê? Deve ter uma safra maior, uma safra menor, para que o motorista possa se programar aí nas ruas do Brasil? Bom, o motorista pode sair de casa hoje e já ir abastecer com etanol, porque ele está extremamente mais competitivo do que a gasolina. A safra é grande esse ano e todos os nossos índices, e vocês têm mostrado muito isso, o etanol está mais competitivo, então pode abastecer com etanol, que a vantagem vai ser não só no preço. O Brasil é uma coisa interessante, é o único país do mundo em que você descarboniza economizando e economiza descarbonizando. Qual que é o tamanho da produção de etanol no Brasil? Hoje a gente produz cerca de 30 bilhões de litros,
Nós somos o segundo maior produtor, os Estados Unidos são o maior, mas em termos de utilização percentual, o Brasil é o que mais utiliza no mundo, e por isso que nessa aliança global, o grande papel do etanol, e conversávamos isso com o presidente Lula ontem, é compartilhar essa experiência fantástica que transformou o Brasil nesses 40 anos. Presidente, o avanço do carro elétrico em outros países, a China hoje tem uma matriz de carros movidos a eletricidade muito importante. Isso avança também na Europa, também nos Estados Unidos, menos, mas avança. O setor sucroalcooleiro vê o carro elétrico como algum tipo de dificultador, de obstáculo para o crescimento da produção de álcool e para a utilização do etanol como combustível para movimentar os veículos? Thaís, o contrário. Esse processo da eletrificação, ele é um sintoma de um problema grave, que é a alta emissão de carbono que a gente tem vivido nessas últimas décadas. Então, o que nós temos? A gente precisa descarbonizar. O inimigo é o carbono, como esses dias eu ouvi do CEO global da Toyota. O inimigo é o carbono. Como é que a gente vai descarbonizar? Tem várias rotas. Em determinados lugares pode ser com eletrificação. Claro que aí a eletricidade tem que vir de uma fonte limpa, renovável, porque se você fazer carro elétrico com energia elétrica feita a partir de carvão mineral, por exemplo, é pior do que a gasolina. Né? Então, você, em determinados lugares onde você tem energia de baixo carbono, onde você tenha muito recurso para fazer a infraestrutura, para você ter uma ideia, aqui no Brasil, se a gente for fazer uma infraestrutura de recarga para atender de fato o país, precisa de mais de R$1 trilhão. E esse dado não é meu, esse dado é da empresa de pesquisa energética vinculada ao Ministério de Minas e Energia. E aí o que a gente pensa é o seguinte, o mundo do ou eletrificação, ou biocombustível, ele acabou. A gente vive no mundo do E. Então nós vamos precisar de eletrificação, nós vamos precisar de biocombustíveis. A Agência Internacional de Energia diz que a oferta de bioenergia precisa triplicar nas próximas décadas, e a gente vai ter essa saudável combinação que o Brasil também já está começando a fazer história, do chamado híbrido flex, ou seja, esse veículo que tem eletrificação, ele pode ser movido por motores elétricos, mas ele também tem um tanque ali com etanol. Hoje, esses são os veículos mais limpos do mundo. Já temos montadoras no Brasil que disponibilizam esse carro. Temos montadoras que já anunciaram planos de investimento para isso. E esses veículos já estão rodando o mundo. Já tem veículo assim andando na Índia, já tem veículo assim andando na Colômbia, na Indonésia, ou seja, o Brasil tem tudo para se transformar na grande plataforma da bioenergia no mundo. Presidente, deixa eu emendar mais uma pergunta aqui. Em algum momento vai haver caminhão movido a etanol? Por que isso não é possível até agora? Olha, teoricamente é possível, mas a solução que melhor se apresenta agora é o caminhão movido a biometano, Thaís. Eu tive a oportunidade de dirigir um caminhão ali na Scania movido a biometano. O que é o biometano? Ele é a mesma molécula do gás natural, só que a intensidade de carbono, o nível de emissões de carbono que ele tem, é infinitamente menor. A gente sai de 78 gramas para 4, para 0, vai chegar negativo. E como é que é produzido esse biometano? Várias fontes. A gente brinca, eu tenho um amigo que trabalha nisso, o Alessandro Garderman, ele diz assim, tudo que cheira mal pode ser biodigerível. Né? Então, você, no nosso caso, o setor sucroenergético, a principal demanda no futuro de biometano, a principal oferta de matéria-prima vai ser do setor sucroenergético, porque a gente tem a vinhaça, temos a torta de filtro e temos a palha da cana, você passa isso pelo biodigestor e captura ali aquele biogás, purifica, faz biometano e você usa no caminhão. O caminhão já está pronto, já tem trator também assim, no futuro teremos máquinas. E, além do setor sucroenergético, você tem toda a parte dos aterros sanitários, você tem toda a parte dos dejetos e resíduos animais. Ou seja, o Brasil tem o potencial, segundo a Biogás, presidida pela minha amiga Renata Isfer, a gente tem o potencial de, com biometano, substituir até 40% do consumo de diesel que o Brasil possui. Então, me parece que o biometano vai ser a grande resposta para a frota pesada. Presidente, a gente, enfim, o etanol, o setor de etanol no Brasil enfrenta os seus inimigos, seus adversários, né? Você sabe que começou a tocar aqui a Alexa, o presidente falou alguma coisa aqui, ativou a Alexa, ele está aqui tocando uma coisa. Essa Alexa sempre dá um comando para ela parar aí, Cláudio.
Cala a boca, Alex. Funcionou aí. Você viu? Funcionou. É adestrada. Mais ou menos. Voltou Ela a falar. Gostou, não gostou? Acho que ela ficou revoltada, Cláudia. Mas, presidente, é o seguinte, o Brasil, quer dizer, a única, talvez represente uma parcela ponderável de produtores de etanol no Brasil que afetam de maneira até, enfim, numa guerra comercial, os produtores de etanol do Norte e Nordeste, e de outros estados, mas sobretudo do Nordeste. Por exemplo, houve um momento em que os produtores usaram, inclusive, do lobby, do seu poder de influência junto ao governo federal, para obter autorização de importação de etanol à base de milho. Muita gente, muitos especialistas citam o caráter até poluente desse, seria uma forma suja de etanol, né? E tudo isso com objetivo, segundo os produtores do Nordeste, com o objetivo de fragilizar a indústria nordestina ou não paulista de etanol. Queria que o senhor falasse sobre isso. Olha, Cláudio, o que eu posso dizer é que hoje a gente tem uma união nacional em relação ao tema da bioenergia. Eu ontem, inclusive, fui convidado para estar no Fórum Nordeste. Só não fui porque tinha uma audiência com o presidente Lula, mas o diretor da Única, o Luciano Rodrigues, esteve presente lá. Tivemos 2 conselheiros da Única lá presentes. A gente vive uma harmonia muito grande. Eu não posso falar sobre décadas atrás, aí de fato fico devendo qualquer tipo de informação, mas o que eu vejo é realmente o Brasil super unido nesse tema. Em relação ao etanol dos Estados Unidos, a gente tem uma posição nacional muito clara. Primeiro que o etanol dos Estados Unidos, ele tem um índice de descarbonização menor do que o nosso. E não é pelo fato dele ser feito de milho, porque o etanol de milho feito no Brasil tem o mesmo índice de descarbonização que o da cana-de-açúcar. Por quê? Porque aqui a gente faz etanol de milho de segunda safra, ou seja, 100% do etanol de milho vem de uma segunda safra. Então você aproveita fertilizante, assim por diante, da soja na primeira safra. É a safrinha, né, que se chama? Ô Pedro, ela era safrinha, porque antes da indústria do etanol de milho, só 10% da área de soja tinha a safra de milho na segunda safra. Agora a gente chama de segunda safra, porque mais de 80% da área de soja já tem milho, porque você processa esse milho para fazer etanol. E aqui tem uma coisa curiosa, porque muitas vezes europeus, e não é por maldade, mas por desinformação, eles vêm e dizem assim, food versus fuel, ou seja, comida versus alimento. Ou seja, se você produzir mais biocombustível, sobretudo a partir do milho, você vai ter menos oferta de alimentos. Isso é mentira. Por quê? A gente tem no etanol, como é que funciona o milho? Quando a gente fala milho são 4 coisas. Milho é amido, é proteína, é fibra e é óleo. Para fazer o etanol, a gente usa só o amido, que é a parte nutricional mais pobre do milho. Então você usa o amido para fazer o etanol. O que você faz com a proteína, a fibra e o óleo? Você faz ração animal. Então está tendo uma grande revolução lá no Mato Grosso, Goiás e assim por diante, que são os confinamentos de gado, e também pode ser usado já para suínos, a partir do chamado DDG, que é essa ração feita a partir da proteína e da fibra do milho. O que acontece? Você usava 1.000 hectares para criar 1.000 bois. Hoje você usa 10 hectares para criar os mesmos 1.000 bois. Esse boi, ele precisava ficar 3 anos para ficar pronto para o abate. Hoje ele fica pronto em 14 meses, em 12 meses. Eu queria até pegar nesse ponto da alimentação. Eu só queria, Sônia, concluir, assim, claro, insistir na minha pergunta, que o presidente falou que esse era um problema que talvez tenha sido ocorrido no século passado e tal. Presidente, eu entrevistei pessoas e ouvi produtores e líderes empresariais do Nordeste há muito pouco tempo. Eles completamente inconformados com essa política dos produtores, sobretudo estes que o senhor representa, no sentido de fazer inundar o Nordeste brasileiro de álcool vindo dos Estados Unidos, importado a taxa zero, o que é outro escândalo, porque, afinal de contas, isso afeta dramaticamente os produtores. Sobretudo, isso aconteceu no auge da safra nordestina de etanol, que é exatamente quando o Sudeste não produz, né? Quando está na entre-safra, começa a safra do Nordeste. Nesse período, então, caprichosamente,
se importou, passaram a importar etanol à base de milho, e o etanol entrava pelo Nordeste, o que era uma coisa quase criminosa, porque, afinal de contas, para sufocar a produção local, que geradora de tantos empregos, 500 mil de empregos diretos, né, que essa indústria gera somente ali no Nordeste. Eu queria saber isso, essa harmonia de que o senhor fala, é uma harmonia paulista, é uma harmonia do Sudeste, porque, olha, os nordestinos e o pessoal de Goiás, o pessoal de Minas, os produtores de etanol, estão em permanente, digamos assim, estado de alerta em relação às iniciativas do Sudeste. Cláudio, eu diria que eles estão junto conosco, em estado de alerta contra o lobby americano que quer pôr etanol sem tarifa aqui no Brasil. Infelizmente, eu não tive a oportunidade nessa ocasião de falar com você, mas dei várias entrevistas e assinamos juntos, produtores do Centro-Sul e produtores do Nordeste, as correspondências ao governo dizendo que não poderia ser mantida a isenção para etanol americano vindo para o Brasil. Por uma razão simples, eles não fazem a mesma coisa com o açúcar brasileiro que vai para lá. O açúcar brasileiro tem 140%, mais ou menos, porque o tributo é a de REN, a tarifa é a de REN, é por valor fixo, mas dá quase 140% de tarifa de importação do açúcar brasileiro que vai para lá. Então, concordo com você que é um escândalo, isso prejudica o Nordeste e acho que seria até um dia bacana termos aqui um produtor nordestino e agente da Única, porque isso na Única é um ponto pacífico, só poderia ser isentada a tarifa de importação de etanol americano para o Brasil caso houvesse reciprocidade em relação ao açúcar, o que eles não admitem. E, de novo, dei inúmeras entrevistas falando isso e mais assinamos juntos correspondências ao governo solicitando que a tarifa fosse restabelecida, como de fato foi, num trabalho harmônico e em conjunto entre produtores nacionais. Presidente, o senhor falou 2 vezes aqui na entrevista que teve com o presidente Lula ontem. Tem algum programa que está para sair? O setor foi pedir alguma coisa para o presidente? Como é que foi essa reunião aí? Não, a gente foi, no fundo, a pedido do presidente, que vai estar agora no dia 10 assinando a Aliança Global de Biocombustíveis, lá com o presidente Biden, com o primeiro-ministro Modi, e já tem mais 16 países que querem entrar nessa aliança. Então o presidente queria ouvir da parte do setor privado quais são as oportunidades para o Brasil, quais são os pontos de protagonismo que o Brasil pode desempenhar. Então foi uma conversa muito interessante, muito focada assim, nas oportunidades que o Brasil possui, não só aqui dentro, mas sobretudo fora. Uma conversa... Nosso tempo é curto. Qual que é a principal delas aí? O que o senhor pode destacar? Seguinte, o Brasil, compartilhando os 40 anos de experiência que a gente acelera a adoção de etanol em outros países. Isso já aconteceu na Índia. A Índia misturava 1,4% de etanol há 4, 5 anos atrás, hoje já está em 10%, vai chegar a 20% em 2025. Então a ideia é pegar esse conjunto de políticas públicas, tecnologia e mercado que o Brasil aprendeu nesses 40 anos e compartilhar com inúmeros países mundo afora. Então a gente pode dizer que o G20 é contagem regressiva, que vai ter bastante novidade na próxima segunda-feira. Sem dúvida, assim espero. Embarco quinta-feira, Sônia, para Nova Delhi e quero acompanhar de perto isso lá. Presidente, boa viagem, hein? E a gente aguarda as novidades aqui para dividir também com os ouvintes do Jornal Gente, com os assinantes do Band News TV. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Um abraço. Presidente da Única, Evandro Gussi, que esteve aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes e do Band News TV, falando ao vivo sobre produção de cana no Brasil. Obrigada. Agora, 8h55, já nós voltamos com o Jornal Gente na Rádio Bandeirantes, no Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio.